E aí pessoal, beleza? Vamos mais um vídeo hoje falando sobre Windows versus Linux. O que podemos trabalhar nesse vídeo é que os dois são muito famosos, são os sistemas operacionais mais famosos para computadores, enquanto o tradicional Windows da Microsoft está sempre presente na maioria dos computadores e notebooks, em vendas no país e tudo mais. O Linux vem ganhando um espaço muito grande nesse mercado. E com esse aumento pode até refletir um maior interesse dos usuários ao rodar sistemas operacionais livres nos computadores. Muitas vezes os sistemas operacionais, Windows ou Linux, podem se dirigir e refletir para um sistema operacional para qualquer hardware que você for trabalhar. A questão são vários detalhes que a gente pode trabalhar e vamos trabalhar a seguir, no qual a gente tem vantagens e desvantagens, prós e contras de todos os dois sistemas operacionais. A primeira vantagem e desvantagem que a gente pode comentar hoje seria a interface e usabilidade, que o Linux e o Windows vão por caminhos bem diferentes quando o assunto é a interface gráfica e a usabilidade proveniente dela. Enquanto o sistema operacional da Microsoft é o único e sempre a mesma interface e a maneira de trabalhar e operar durante os anos sempre foi a mesma, desde o Windows 95 até o Windows 10, a mesma interface gráfica trabalhando entre o sistema operacional da Microsoft. Já o Linux não, ele varia muito, ele oferece interfaces gráficas completamente diferentes, que o usuário pode até instalar por conta própria, como também personalizar de todas as maneiras que ele quiser. Essa diferença de abordagem pode muitas vezes funcionar como uma vantagem e também como uma desvantagem. Por muitas vezes considera uma personalização importante para manipular o sistema operacional, do seu gosto, do seu fluxo de trabalho e tudo mais. Pode muitas vezes facilitar e muitas vezes também prejudicar você. Ele permite criar muitas vezes um sistema operacional com a sua cara, o seu jeito e tudo mais. Então o Linux ele tem essa vantagem, diferentemente do Windows, porque ele pode ser modificado, pode ser manipulado, pode ser muitas vezes colocado de uma maneira muito mais fácil, onde você pode fazer toda a configuração e aplicação dele dentro dele. Já o Windows não, ele é muito fechado, você não consegue muitas vezes trabalhar no sistema operacional de uma maneira que você tem ali de personalização do seu gosto. Você tem que mudar muitas vezes a sua área de trabalho, suas configurações de ícones e tudo mais, e botões e cores, é sempre muito mecânico. O Linux não, o Linux você consegue passar muitas vezes templates e tudo mais para você fazer toda essa modificação. Lógico que isso demanda tempo, muitas pessoas não gostam, preferem só usar daquela maneira que está ali e acostumam e tudo mais, mas muitas pessoas preferem muitas vezes ficar modificando e perdendo até um pouquinho de tempo para poder fazer essa modificação. Então essa interface e a usabilidade, ela é muito um ponto muito comentado com o usuário de cada sistema operacional pelo fato de cada um querer modificar e o outro não querer, fazer as modificações necessárias. E nesse ponto, necessariamente, o Linux ele ganha uma grande vantagem se você for ver, se você é um usuário que gosta de fazer manipulação de personalização de toda a interface visual ali. Agora, se você não curte muito o Windows, ele tem essa vantagem para esse usuário aí também. Outro tópico que podemos trabalhar é os recursos comuns. O que são os recursos comuns? Muitas vezes o Windows e o Linux eles se equiparam em recursos oferecidos. Tipo assim, tem muitos recursos muito parecidos dentro dele. Atualmente, o suporte de hardware é similar às duas plataformas. No fim das contas, completamente, muitas vezes o Windows tem uma grande chance com seu suporte, porque muitos programas, muitos softwares e jogos acabam sempre direcionando para o Windows. E o Linux às vezes precisa do seu código-fonte, precisa tudo estar aberto ali para você poder fazer a instalação desse programa e poder também estar nesse mundo do open source. Muitas vezes,
se você quer trabalhar com SSDs, placas de vídeo, hoje em dia o Linux trabalha da mesma forma que o Windows trabalha. Tanto Intel, tanto como a AMD, eles estão dando suporte para esse tipo de hardware também. Então você não vai ter atualmente nenhum problema de trabalhar com o Windows e no Linux. O que você faz no Windows, muitas vezes na parte de hardware, você vai trabalhar no Linux sem problema nenhum. Já os programas vai depender muito sobre a questão dos programadores, das pessoas que estão atrás do sistema operacional conseguir fazer a liberação para você fazer a instalação desses pacotes, certo? Eu acredito que muitas vezes não temos tanta dificuldade com a questão de instalação de drivers, mas uma coisa que peca bastante é a questão da biometria. No Windows ele tem a questão de reconhecimento facial e reconhecimento da biometria muito fácil, mas o Linux não. O Linux ele tem as suas dificuldades para fazer essa questão de adaptação para o sistema operacional. Então, se você tem muitas vezes um sistema operacional e você quer usar a questão de desbloquear com a sua face ou com o seu dedo, você vai ter dificuldade em fazer isso no Linux. Também a questão de controlar toque possível no notebook híbrido, né? Que muitas vezes eu tenho aqui no computador que ele é híbrido, ainda falta algumas distribuições. Tem distribuições que não conseguem trabalhar com essa tecnologia também, de touchscreen e tudo mais, que é um computador híbrido que você pode tocar na tela, usar sem tocar na tela, então esse recurso também fica um pouco pé atrás. Então o Linux tem essa vantagem nesses recursos a mais que hoje muitas pessoas optam para usar. Próximo são programas de jogos. Isso aqui, como está aqui, a questão se torna mais delicada. Porque se você hoje tem jogos específicos e pensa em migrar para o Linux e falar que quer jogar ele naquela determinada plataforma, você pode esquecer. Se você hoje é usuário de Linux, você encontra jogos, não encontra. Se você escutar muitas vezes falando, você não encontra jogos dentro do Linux, mentira. Porque muitas vezes a gente escuta críticas em relação à aplicação para Linux, já que no Windows conta com uma afinidade de opções muito maior, que pode ser instalados via até o Microsoft Store ou até fazendo download direto da internet, como o Google e tudo mais. Mas o Linux também, alguns jogos estão migrando para o sistema operacional Linux. Uns têm multiplataforma, a Mac, Windows e Linux, alguns só rodam no Linux e alguns rodam só no Windows. Então se você quer jogar aquele determinado jogo e ele for só para Windows, esquece, não adianta ficar por lá ou esperar até aparecer para Linux. Você pode esperar por anos que às vezes não vai nem rodar para o sistema operacional Linux. Mas então é possível encontrar muitos programas equivalentes de bom desempenho de graça também. Muitas vezes você encontra não só jogos, né, programas que às vezes substituem várias determinadas empresas que dominam o mercado, como a Adobe, e você tem o GIMP, você tem GIMP e Photoshop. O GIMP também faz muitas funções. Você fala, mas o GIMP não faz o que o Photoshop faz. Mas lógico, porque o GIMP é o GIMP, o Photoshop é o Photoshop. Então, um determinado programa ele tem o seu uso. Então, não adianta você querer usar um programa e ficar tentando reconectar com um programa que é pago, que tem tudo mais. Por mais que o GIMP também você pode doar dinheiro para ele, você pode fornecer, porque o open source não geralmente é de graça. Você pode doar, muitos open source são de um determinado tempo para você usar e depois você paga com uma avaliação e tudo mais. Então você hoje tem afinidades de empresas que dominam o mercado no Windows, mas hoje no Linux, se você for para uma plataforma e você for um design e precisar fazer alterações de imagem e vídeo, você vai encontrar determinados programas, muitas vezes para você fazer todas as suas tarefas do dia a dia. Muitas pessoas também ficam cravadas no pacote Office, mas você tem vários outros como o WPOffice, o LibreOffice, que fazem muitas funções. O LibreOffice hoje também ele salva até no formato que o Word e Excel muitas vezes lê até o PowerPoint. Então você não fica aval a só esses programas. Então o Linux ele te traz uma infinidade de ferramentas e programas que podem muitas vezes te ajudar pra caramba.
Eu acredito que se você for nesse sentido de você estar usando esses programas em si e quiser dar uma chance, beleza, vai ser bacana, mas se você quer usar determinados programas no Linux, não, esquece. Então você continue focado no Windows, porque lá você não vai encontrar. Mas acredito que de todas as formas, qualquer sistema operacional você encontra problemas para programas e jogos. Então eu acredito que é o tempo que você acabou dando a disposição para a questão do Windows que determina tudo isso. Acredito eu, esse é o meu ponto de vista, né? Porque quanto tempo você já usou o Windows na sua vida e o Linux você quer usar em uma semana, quer que você consiga fazer tudo que você faz no Windows. Muitas vezes não, você demorou muito tempo para poder trabalhar em cima dessa mesma forma, acredito eu, né? Outra questão é a segurança e privacidade. Sistemas operacionais que usam o kernel Linux como base tendem a ser mais seguros. Isso não significa que não existe malwares para a plataforma, mas que como a base de usuários é bem menor, criminosos tendem a concentrar seus esforços no Linux. A questão é, existe vírus para Linux? Existe. São poucos, mas existe. Não adianta você falar que não existe, que é mentira. Mas ele é um pouco mais seguro, porque o Linux ele permite mais liberdade no controle do sistema, colocando uma peça central na segurança do computador. De qualquer forma, a segurança de qualquer sistema operacional está atrelada aos hábitos do usuário. Se você acessar páginas duvidosas, baixar programas e pacotes, coisas de softwares, sabe? Comuns nos dois sistemas operacionais, no Windows e no Linux, você vai pegar vírus. Então, se você baixar também softwares duvidosos no Linux, também vai pegar da mesma forma que você consegue pegar no Windows esses vírus. E com relação à privacidade, o Linux se sobressai, especialmente porque há todo o controle da sua própria comunidade a respeito de toda a distribuição que ela comporta. Então, sistemas operacionais Linux são de código aberto, qualquer usuário com conhecimento de programação pode inspecionar livremente o que o sistema faz e como funciona, tudo. Então, tudo está aberto ali para você interagir, saber como é que ele faz, como é que ele foi feito, como é que ele funciona, como é que ele trabalha. É dessa forma que o Linux é trabalhado. O Windows não, ele é mais fechado, porque as políticas de privacidade são mais complexas e nem sempre tão claras ao usuário. O sistema da Microsoft coleta os dados, muitas vezes, que a desenvolvedora gera e geralmente garante que são anônimos, mas muitas vezes pode ser, de certa forma, duvidosa esse anônimo. Então, o Linux ele deixa tudo aberto ali, o código-fonte, mas ele respeita a sua privacidade. O Windows, geralmente, ele pega os seus dados, coleta os seus dados, como se você usa a sua voz na Cortana, se você usa a sua face, ele coleta todos esses dados e faz a captura para ele e fala que é anônimo, mas acredito eu que nem tudo seria anônimo, ele tem os seus dados, né? Isso que é estranho porque você paga pelo sistema operacional e ele ainda coleta esses dados seus, né? Isso que é estranho, se você, tipo assim, usasse de graça e ele coletasse esses dados, tudo bem, porque isso é a troca, mas além de ele cobrar, ele pede esses dados seus, então é bem estranho. Próximo é a instalação. Eu até coloquei aqui uma imagem do Windows instalado, né? Primeira tela aqui da instalação, eu poderia ter colocado do Linux, mas o processo de instalação do Linux pode ser um pouco mais complexo, muitas vezes, mas principalmente para iniciantes. Em questões de termos de boot, UEFI, partições como swap, home, controle de gerenciamento de partições, que acabam assustando muitos usuários, assusta mais no Linux do que no Windows, porque o processo em geral costuma ser mais fácil no Windows. Virtude de que o sistema é muito mais popular, normalmente vem incluso com computadores novos. Então, muitas vezes você faz, como eu disse para você até no outro tópico anterior, você deu a chance mais para o Windows, usou mais, aprendeu mais, se dedicou mais e por isso ficou mais fácil, de certa forma. Mas a instalação também não é tão complexa. Muitas vezes você encontra tutoriais da mesma forma de Windows para Linux e não tem a complexidade tão grande assim não. Outras são versões. O Linux pode aparecer em inúmeras versões diferentes, as chamadas distros. Nesse ponto é bacana a gente colocar que pode colocar em discussão, porque temos o Windows 7, né, o Windows 8.1, Windows 10, que hoje é o atual. Você sempre
usou um desse. Normalmente você usou desde 95, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Então, no caso do Windows 10 também pode ser encontrado nas variantes Home ou Pro. Basicamente isso, a 7 eu acredito que tem bem mais versão do que a 10 e a 8.1 também tem. Eu acho que a 8.1 tem duas versões, que é a Pro e a Simple English. Eu acredito que são essas só. E muitas vezes a primeira, né, do Windows 10, que é a Home, é voltada para domésticos e a Pro muitas vezes para quem quer usar empresas e tudo mais. Mas eu acredito que se você for colocar na pauta e usar, elas não tem tanta diferença assim não. Já no Linux é muito diferente, por quê? A plataforma é livre, então você pode criar muitas vezes seu próprio sistema operacional. Então o kernel do Linux como base, ele se transforma em várias variantes de sistemas operacionais. Então um Linux muito famoso acaba se tornando outra derivada de vários outros Linux, certo? Então a gente tem muitas vezes o Manjaro, o Ubuntu, o Fedora, o Arch, o Linux Mint, temos o Zorion, o Pop! OS, o PopSUSE, o Debian, dentre até muitas outras dezenas, né? E todos esses sistemas operacionais completos que usam o kernel Linux como base, mas apontam de forma diferente para instalar um software e liberar atualizações e tudo mais. E muitas vezes cada dessas listas pode ter variações em perfil e interface. Por exemplo, o Ubuntu convencional e o Ubuntu interface KDE, ou o Ubuntu Mate com interface Mate. A base de tudo é o funcionamento em geral. Então, muitas vezes ele tem aquela interface, tem aquele sistema operacional Linux, que ele tem uma interface diferentemente de outras que ele disponibiliza, certo? Então, o Windows ele é muito fechado dentro das suas versões. Se é a sua versão Windows 7, a Pro e a Home, a questão de visual é a mesma, a questão de muitas vezes até algumas funções e ferramentas não são disponibilizadas, mas não são todas que muitas vezes que você vai ficar sem usar um computador porque você comprou a sua licença Pro ou Home. E essa grande fragmentação do Linux pode ser positivo e negativo, porque muitas vezes tem liberdade do software, e muitas vezes você trabalhar com variantes, mas muitas vezes você foca tanto na sua necessidade que você acaba nunca ficando e focando no sistema operacional só. Mas isso que é bacana, que às vezes você fuça, às vezes você descobre muito mais, você acaba sempre podendo trazer e buscar um sistema operacional que às vezes encaixe melhor na sua cara, às vezes você vê aquele sistema operacional e gosta e acaba usando por um determinado tempo e muda para outro. Isso que é bacana, porque ele deixa personalização e ele te busca não só porque o sistema operacional é livre, mas sim porque ele te traz uma questão muito bacana, que é a disponibilidade de opções que você tem no mercado, certo? Então vamos para a próxima, mas eu acredito que essa é bem bacana porque o Linux ele te traz e fornece variedades. Isso que é um ponto positivo. Atualizações e suporte. O Linux e o Windows recebem atualizações frequentes, mas lidam com updates de formas diferentes. Então muitas vezes, se você tem Windows e Linux, muitas pessoas acabam falando, o Windows Update é terrível, mas eu não acredito que é tão terrível assim não. Eu acredito que a versão Windows 10, que lançou agora há pouco tempo em maio, né, mês 4, não teve tantos problemas assim, usei ela na questão de atualizações, não tive tanto problema. Mas no Linux, as atualizações tendem a ser menos invasivas, introduzir menos rupturas, já que o usuário tem total controle do que vai atualizar no sistema. Além disso, raramente será necessário reiniciar o computador para que qualquer notificação entre em funcionamento. Então, seu computador muitas vezes quer ser atualizado no Linux, você escolhe o que você quer atualizar e você não precisa reiniciar para que a atualização seja aplicada no seu computador. Já no Windows não. Quanto à arquitetura interna do sistema operacional, os updates exigem que você pare tudo que está fazendo e muitas vezes resete o seu computador e tudo mais. E o programa de filtragem de atualização é rígido. Você tem uma atualização, você tem que atualizar tudo, você não tem escolha naquele momento.
Em termos de suporte, os dois sistemas operacionais tendem a funcionar da mesma forma. A Microsoft oferece fóruns e comunidades em português de usuário para muitas vezes trabalhar com os problemas e ajudas, da mesma forma o Linux também, que ele trabalha com seus fóruns e para você não encontrar dificuldade de usar digitalizações e instalações de programas e tudo mais. O próximo é bem puxado porque são os custos. A licença do Windows pode sair muito caro. Com relação aos custos, o Linux é completamente gratuito, então não há nenhum gasto financeiro necessário com licenças de distros. Isso que muitas vezes os notebooks e computadores estão vindo com Linux, por fato de muitas vezes ficar um pouco mais barato o custo do computador, pelo caso que você tem que comprar, além do computador, a licença do Windows para você usar, porque ele não vai te dar a licença pirateada para você. Então eles muitas vezes muitas empresas estão escolhendo colocar Linux e usuários estão aderindo aos Linux. E já no Windows é um produto com código fechado, mercadizado pela Microsoft. Então mesmo quando você compra um computador novo, usa a licença do uso incluso do preço do PC, como sempre, e como eu disse agora no começo. Então muitas vezes você compra o computador e muitas vezes você precisa já dentro do valor está ali o custo ali. E por isso que podemos produtos como marcas de Dell, Acer e tudo mais, Asus, elas acabam incorporando dentro do seu custo o custo da licença do Windows. Muitas vezes Home, eu geralmente vi poucas Pro, mas a maioria são licenças do Windows 10 Home. A Lenovo está fazendo uma parceria com o Linux, não vi se fechou, mas algumas versões vão sair das configurações para que, além de todo o suporte que ela possa dar, além de vir por Linux, também poder dar todo o suporte para Windows. Então, muitas vezes, se você paga aí um Home, na licença 10 Home do Windows é 700 até 800 reais, e a Pro 1.000, 1.200, 1.300. Já o Linux não, você não tem custo nenhum. Acredito que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor, porque para comparar o Windows e Linux em 2020 não é mais um processo de grandes níveis de contato, como era há alguns anos. Então hoje muitas vezes não adianta você tentar achar tanta diferença, você não vai encontrar. Acredito que o Linux está tomando seu espaço. Exatamente as duas plataformas, elas se equiparam em nível de ofertas e de aplicativos, facilidade de uso e suporte de hardware e softwares, porque as duas têm fora, as duas têm trabalho em cima, da mesma forma o Linux. Então o Windows é um sistema operacional mais fácil de usar, que pode muitas vezes ser a melhor opção para quem não está interessado em aprender sobre computadores, porque necessariamente o Linux, as pessoas que usam são pessoas que já estão no mercado de trabalho na parte de tecnologia. E por outro lado, a Microsoft tem esse público-alvo, né, que muitas vezes prefere usar esse sistema operacional que já está acostumado há anos, então já tem um mercado, tem todo esse monopólio, e o Linux está tentando entrar nesse mercado, que hoje muitas pessoas acham que o Linux é só tela preta, mas ele está tentando deixar um pouco mais visível o usuário não ter tanto medo do Linux. Completamente ele é customizável, ele dá liberdade de controle do usuário, além de fornecer mais privacidade. E ponto negativo do Linux, no entanto, são os fragmentos do universo Linux, algo que pode impor barreiras para escolher qualquer distribuição correta e relativa à falta de games e softwares. E além disso, adotar o Linux pode envolver uma adaptação muito brusca e com o tempo. Então, se você é um usuário do Windows e já quer trabalhar da mesma forma que você trabalha com Windows ou Linux, você vai ter que se adaptar por um bom tempo. Acredito que a melhor forma é fazer um dual boot para você não sofrer tanto, e que você vai se incorporando e vai usando o Linux, e depois de um tempo você já vê, você só usa o Linux e não sente tanta falta do sistema operacional Windows. Mas no final das contas, na hora de você escolher, é preciso ter em mente as características de cada um dos sistemas operacionais. Não acredito que não adianta nada você seguir a minha opinião, a opinião de uma pessoa dentro do mercado de trabalho, uma opinião de um técnico, uma opinião de qualquer pessoa no YouTube e tudo mais. O uso
pretende, tipo assim, do que você vai fazer no computador, do que você quer fazer, do que você quer aprender. Se você quer se expor a essa facilidade, essa privacidade, essa segurança, a essa comunidade, esse game, os softwares e tudo mais, então você tem que colocar na balança tudo isso, porque, mas eu acredito que daqui a uns anos, e hoje já, em 2020, o Linux já está vindo muito forte e com essa facilidade de uso e com esse grande leque. Então eu espero que vocês tenham gostado de toda a abordagem e deixem um curtir aí, tá, pessoal? Espero que a gente possa fazer mais vídeos assim. Então até logo, abraço.